Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Amados irmãos, nós hoje, com essa celebração, entramos no mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos convidados a mergulharmos no mais profundo do amor de Deus para cada um de nós. É um Deus que se faz pão, é um Deus que se faz alimento, é um Deus que se prostra diante da humanidade, é um Deus que tem a ousadia de nos lavar os pés. Portanto, caríssimos irmãos, hoje nós podemos resumir como sendo a festa do amor. Amor de um Deus que desce ao nosso encontro. Amor de um Deus que quer nos mostrar que a Eucaristia começa no chão, lavando os pés uns dos outros. Isso é amor concreto, isso é amor doação, isso é amor atitude, amor doação, amor decisão, amor que é capaz de romper muitas vezes o nosso egoísmo, de romper muitas vezes o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Jesus não estava brincando quando disse: amai-vos uns aos outros. Jesus não estava representando no teatrinho de escola quando diz para nós: é preciso amar uns aos outros. Sem esse amor ao próximo não existe Eucaristia. Sem esse amor ao próximo não existe sacerdócio. A primeira leitura que nós ouvimos hoje narra a celebração da ceia pascal judaica, tal como foi, ou tal como é, recordando a passagem do Egito para a terra prometida. Era a Páscoa antiga. Para nós, povo de Deus, que caminha hoje, século 21, ano 2015,
Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Jesus é aquele que na sua paixão realiza a verdadeira e definitiva libertação do homem, portanto, libertação de cada um de nós, enquanto povo de Deus que caminha. Depois a nossa segunda leitura, que nós ouvimos hoje, Carta aos Coríntios, narra exatamente a instituição da Eucaristia, justamente para nos dizer que Eucaristia é sempre um encontro, onde nós tomamos a iniciativa de ir ao encontro daquele que já tomou a iniciativa de vir ao encontro nosso. Que coisa extraordinária, meus irmãos! Eucaristia se faz com o pé no chão. Eucaristia se faz ajoelhado diante do irmão, estando a serviço. Foi isso que Jesus nos ensinou. E é isso que nós devemos reproduzir no nosso meio, na nossa sociedade. Sem esse gesto de amor ao próximo, não existe Eucaristia. E depois nós temos o Evangelho de hoje, que narra uma cena extraordinária, talvez uma das cenas mais comoventes do Evangelho, de toda a Sagrada Escritura. É a mais grandiosa expressão de humildade de Deus. É o mais forte exemplo de amor deixado por um Deus, que foi de estar a serviço, de estar a serviço dos discípulos e pedir que os discípulos estejam a serviço uns dos outros. Mas vamos por partes nesse Evangelho de hoje. Olha só a atitude de Jesus. Diz o Evangelho que Jesus levantou-se, que Jesus tirou o manto, que Jesus pegou uma toalha, que Jesus derramou água numa bacia, que Jesus lavou os pés e que Jesus enxugou os pés dos discípulos com aquela toalha. Olha só a clareza da missão de Jesus, meus irmãos. Ninguém serve o outro sentado. Ninguém está a serviço no estado de imobilidade. Por isso Jesus se levanta, pronto para agir, para estar sempre a serviço. Depois Jesus se despe de toda superioridade, Jesus se despe de rei, tira o manto. Jesus não precisa de colocar o manto ou de colocar a coroa para exercer a sua autoridade. Jesus tira o manto. Jesus dá o exemplo de humildade. Depois Jesus pega a toalha, uma bacia, um jarro com água, e com isso ele prova que o seu reinado de fato não era desse mundo. Deus que quer estar a serviço, portanto o reinado divino. Ao derramar água naquela bacia, meus irmãos, já havia a intenção de Jesus de uma lavagem interior, mas sobretudo de uma lavagem exterior, de cada um daqueles que estavam sentados ali. Hoje nós precisamos dessa água. Hoje nós precisamos experimentar dessa água, capaz de nos lavar, capaz de tirar aquela sujeira que nós acumulamos dentro de nós. Hoje nós precisamos ser enxugados por Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa vida, Deus já podia ter desistido de cada um de nós. E por que é que Deus não fez isso? Está aqui um exemplo, exemplo de amor, exemplo de serviço, exemplo de humildade. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Nós não temos como explicar o grande exemplo de amor por cada um de nós, somente no gesto que daqui a pouco será reproduzido aqui no altar. Hoje também nós recordamos a instituição do sacerdócio. Só existe sacerdócio a partir da experiência de amor também. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Às vezes eu fico triste pensando que quantos jovens estão sendo recrutados pelo tráfico? Quantos jovens estão sendo recrutados muitas vezes para a prostituição?
talvez sem falsa modéstia, mas eu acredito que falta muitas vezes amizade com o sacerdote. Quando eu digo o Padre Joaquim também, nós somos responsáveis pela sacralidade que existe dentro de cada um de vocês. Portanto, se nós percebermos que o demônio, que o inimigo ronda a sua família, ronda a sua vida, nós temos a obrigação de alertar você, porque nós somos responsáveis por isso. Agora, quando não se tem a amizade com o sacerdote, fica difícil, nós não podemos romper aquilo que você confessou. Por isso, nós precisamos cultivar a amizade com o sacerdote. Nós somos falhos, erramos, mas nós temos o desejo de acertar sempre. Por isso, vamos pedir para Deus essa graça nessa noite, que nós sigamos o exemplo de Jesus, que nós nos coloquemos a serviço uns dos outros, que nós lavemos os pés, muitas vezes daqueles que nos traem, porque Jesus fez isso. Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que Judas, dali a alguns minutos, iria trair Jesus. Mas Jesus continuou a sua missão, lavando os pés dos discípulos. E é essa a missão de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.